Eu vou começar falando de como ela começou, né? Como é que ela começou? Essas ideias todas estavam no ar e acontecendo, já vimos desde o período gnóstico, né, como é que isso nunca deixou a igreja, né? E sempre existiu na história da igreja. Mas aqui no Brasil, ela chega, vou pegar aqui a referência no meu livro, a página 285, se vocês quiserem acompanhar. Quando vocês comprarem o livro, vai ser na página 285, tá? Olha aqui, ó. Como é que começa a nova reforma apostólica no Brasil? 2001, a então pastora Neuza Itioca organizou em São Paulo um evento intitulado Seminário da Rede de Intercessão Estratégica. E o principal palestrante era exatamente o apóstolo Roni Chaves. E durante o evento, ele consagrou os 4 primeiros apóstolos brasileiros, ligados à nova reforma apostólica: Valnício Milhomes, Arlis Marques, Mike Chia e Gexé Cardoso. O evento é considerado como o alvorecer do Ministério Apostólico do Brasil, o início oficial da nova reforma apostólica no Brasil. No ano seguinte, ele volta, 2002, e unge então a Neuza Itioca como apóstola também. Mas o apóstolo René Terranova, ele proclama que a data de início da era apostólica no Brasil é, na verdade, 2006, 4 anos depois. Ele cita literalmente: em Manaus, quando ungimos os primeiros 7 apóstolos, em dezembro de 2006, nós liberamos a unção sobre o Brasil. Isso no livro dele, Geração Apostólica, de 2007, página 64. Ele então fala que a era apostólica no Brasil começa em 2006, quando ele unge os primeiros apóstolos brasileiros lá em Manaus. Mas antes deles, já tinha outros que usavam o título de apóstolo no Brasil. Nelci José Rorado, em 1989. Silas Esteves, da Palavra Viva, no Rio, 1991. Miguel Ângelo, Igreja Cristo Vive, 1991. Estevão Hernandes, Igreja Renascer em Cristo, 1996. Ele é antes de todo esse pessoal. Paulo Técio, Igreja Novidade de Vida, 1997. Maurício Kundari Marques, Igreja Consolador de Israel, 1998. Hélio Ribeiro do Lago, Igreja Atos 29, em 1998. Edson Arantes, Igreja Resgate para Cristo, também em 99. Ebenezer Nunes, 2000. Léo, da Igreja Libertador de Israel, ano 2000. Luiz Hermínio, do Mevan, em 2000. César Augusto, Igreja Fonte da Vida, esse está em Goiânia, meu vizinho lá, em abril de 2001. Então, já tinha apóstolos, gente com título de apóstolos no Brasil, antes do Roni Chaves chegar e fazer isso, mas é a chegada organizada. Cria-se uma estrutura, se cria um movimento chamado Nova Reforma Apostólica, com identidade, com sede, com liderança, com estatuto, com membros, com contribuição, com propostas. E é esse realmente o movimento que hoje está gerando e produzindo tantos apóstolos no Brasil. Tá certo? Que vem lá do John Noble, começa lá no pentecostalismo, né? Depois as igrejas africanas, depois as igrejas na Inglaterra, depois passa para... chega no México e no Brasil começa a aparecer apóstolos, até que há 12 anos atrás, 13 anos atrás, começa o movimento organizado aqui no Brasil. A nova reforma apostólica, ela aqui no Brasil, ela não é diferente do que eu falei. Ela é muito baseada em revelações e profecias. Você vê constantemente as pessoas ligadas a esse movimento fazendo profecias políticas sobre o futuro do Brasil, sobre a economia. A maior parte delas não acontece. Tem a falsa profecia, é uma característica desse movimento, pensando naquelas profecias que foram feitas pela profetisa norte-americana sobre o Brasil, de que o PIB seria 6 vezes maior, enfim, prosperidade, riqueza e coisas dessa natureza. A Neuza Itioca, no site dela, ano passado, defendeu essa profetisa, dizendo que a profecia ela é condicional. A profecia é condicional. Deus profetiza, mas, por exemplo, quando Deus profetizou que o PIB do Brasil seria 6 vezes mais, por que é que isso não aconteceu? Porque os brasileiros não trabalharam. Os brasileiros não investiram, os brasileiros não levaram a palavra de Deus a sério e, portanto, a profecia não se cumpriu. Quando houve a profetada agora de que Marina Silva seria a presidente,
e que não aconteceu, sabe qual foi a desculpa? Deus ofereceu Marina como a solução para os problemas do Brasil, mas os brasileiros não acreditaram. Os brasileiros não aceitaram o que Deus estava fazendo, por isso não se cumpriu. Certo? Então, a resposta sempre é que a profecia é condicional. Agora, né? Agora está explicado porque que as profecias desse pessoal não se cumprem, eles continuam profetizando e continuam não se cumprindo, né? Então está explicado agora a razão. Quando você estuda os livros desse pessoal, e não são muitos, porque eles não publicam muita coisa, você percebe uma manipulação das escrituras. Estou falando dos brasileiros, né? Os americanos publicam muito. Peter Wagner tem dezenas de livros, é uma relação enorme, é uma pilha de livros. Mas no Brasil eles publicam pouco. E quando você lê o que eles publicam, quando eles tentam defender o ofício e tudo mais, você percebe a pobreza do conhecimento das línguas originais, das regras básicas de hermenêutica, de exegese, texto fora de contexto, nenhuma preocupação com o ambiente vivencial em que o texto foi produzido, a intenção do autor. Então a Bíblia é manipulada, ela é usada, a hermenêutica é uma hermenêutica alegórica, de transferência indevida de eventos que aconteceram no passado que devem acontecer hoje. Muito típico, por exemplo, da Igreja Universal do Reino de Deus, né? Moisés bateu no mar e o mar se abriu, então hoje se eu pegar um cajado ungido, eu posso bater nos meus problemas, vai se abrir. É uma transferência indevida de textos bíblicos sem que se leve em consideração contexto, história, propósito, ocasião. Então, eles fazem a mesma coisa. Por exemplo, se você entrar no site da Coalizão Apostólica Brasileira, tem lá a bênção das 12 tribos sobre o Brasil. Pegando lá a bênção que Jacó, lá em Gênesis, passa para os seus 12 filhos, eles fazem uma paráfrase abençoando o Brasil em termos da bênção de Jacó para os seus 12 filhos, né? Quer dizer, o que é que tem a bênção de Jacó para os 12 filhos para o Brasil, né? Mas é uma transferência indevida, sem prestar atenção no contexto. Então, esse tipo de hermenêutica. Tem doutrinas e práticas estranhas. A questão do G12, o G12 é muito usado e difundido por esse pessoal, porque eles pegaram a ideia do César Castellano, de que o plano que Jesus tinha desde o início era discipulado em grupos de 12, e o René Terranova usa para discipular novos apóstolos. É um sistema de discipulado que constrange a consciência, sigiloso, e tem uma série de coisas lá que foge completamente ao ensino bíblico sobre como deveria ser o discipulado. A ênfase que esse pessoal dá em Israel é impressionante. É através dos apóstolos que o judaísmo está voltando para as igrejas. A Valnice Milhomes guarda o sábado, ela é sabatista. Na igreja do René Terranova já deu entrada na arca, carregada por líderes da igreja, entrando com a arca dentro do templo dele. Essas igrejas têm candelabro, toca shofar, que é aquele chifre de carneiro, aquela trombeta, que era tocada para reunir as assembleias do Israel antigo. Agora mesmo que não tenha o nome de apóstolo, mas o bispo Edir Macedo funciona como erigiu o Templo de Salomão. Né? O Templo de Salomão. Então, por que esse interesse em Israel? A pergunta é, por que esse interesse em Israel? E alguns acham que o interesse é financeiro, porque eles promovem dezenas de viagens a Israel para os seus discípulos todo ano. E lá vão comprar água do Rio Jordão, azeite do Monte das Oliveiras, um frasco com terra do Monte Sinai, e raspas do, sei lá do que, por aí vai. Vinham lá de... Entende? Então, eu documento aqui, né, há uma pessoa que denuncia o imenso comércio que está por detrás desse interesse em Israel, né, para manter essas peregrinações e coisas dessa natureza. Isso aí eu não posso afirmar, mas que parece. E, mais uma vez, a ideia de dominionismo também, da conquista do Brasil. O Brasil vai ser conquistado, marcha para Jesus, declarações, profecias. Jesus, o Brasil é do Senhor Jesus, povo de Deus, declare isso. Né? Quando o caminho é a gente evangelizar e ganhar para Cristo, não vai ser na base de declaração que a gente vai fazer isso. Mas assim vai o movimento. Gente, nós concluímos aqui com uma análise crítica
da nova reforma apostólica, e eu vou começar a análise citando as palavras de MacArthur, no último livro do MacArthur, Strange Fire, Fogo Estranho, em que ele faz uma análise do pentecostalismo e particularmente do movimento apostólico. Ele diz o seguinte: a nova reforma apostólica não é nova, não é reforma e não é apostólica. Tá certo? Não é nada. Primeiro, não é nova. De fato, não é. Não é nova, né? Porque a ideia de que tem apóstolos hoje vem desde os gnósticos, né? E através da história da igreja. Segundo, não é reforma. Porque a reforma queria tirar os apóstolos. E essa está querendo trazer, né? Então, de reforma não tem absolutamente nada. Reforma é você voltar para o escrito dos antigos apóstolos e não levar a igreja para ouvir novos apóstolos. E a apostólica é que não é mesmo, porque não tem mais apóstolos, como os 12 e como Paulo nos dias de hoje. Isso nós vimos, né? A nossa conclusão é que não existem apóstolos mais hoje, como os 12 e Paulo, por causa das circunstâncias do chamado, a aparição de Cristo ressurreto a eles, testemunha da vida terrena de Jesus. O caso de Paulo, nós já explicamos, Paulo não representa uma segunda geração de apóstolos que daria origem a apóstolos hoje, mas ele é um caso à parte, ele se vê igual com os 12. Os textos bíblicos usados, como Efésios 4:11, 1 Coríntios 12, 38 em diante, 28 em diante, nenhum deles está falando ali da permanência do ofício de apóstolos na igreja. É estranho você ver nos escritos dessas pessoas e nos seus pronunciamentos a omissão do papel dos presbíteros. Eles não têm isso. É só apóstolo. Quando você percebe que boa parte do Novo Testamento gasta em explicar o que é um presbítero e quais são as funções dele. Mas você vê a completa omissão do ensinamento bíblico sobre presbíteros nessas igrejas de governo apostólico. E a gente tem, finalmente, o testemunho dos pais apostólicos, que eu gostaria de ler alguma coisa aqui, só para fechar. E aí eu vou dar uma oportunidade para que a gente faça algumas perguntas. É importante pegar isso aqui. Aqui, ó. Os pais apostólicos viveram nos séculos I e II. Ireneu de Leão, e na sua obra Contra a Heresia, declara que, da mesma forma que as 12 tribos constituíram a tribo de Israel, Cristo também estava numa terra estranha para gerar o fundamento de 12 colunas da igreja, uma referência a Apocalipse 21:14. Tertuliano, 155 a 230, declara em sua obra Contra Marcião que os apóstolos foram os únicos a quem o Filho de Deus se revelou e que a verdade se encontrava na pregação deles, preservada nas igrejas, por eles fundadas as igrejas apostólicas. Inácio, nasceu no ano 35 e morreu no ano 115, portanto, no primeiro século. Numa carta aos cristãos da Magnésia, diz que a profecia do Antigo Testamento de que o povo de Deus seria chamado por um novo homem se cumpre em Antioquia, quando os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos, e quando Paulo e Pedro lançaram os fundamentos da igreja. E numa carta aos cristãos de Antioquia, ele declara que não é um apóstolo, mas um colaborador. Clemente de Roma, também do século I, escreve na carta aos Coríntios, no ano 90, defendendo o direito dos presbíteros e pressupõe que os presbíteros, que também são chamados bispos, têm o seu ofício derivado diretamente dos apóstolos. Eusébio de Cesareia, no século IV, no seu 8º livro da História Eclesiástica, declara: descrevi nos 7 livros anteriores os eventos desde os tempos dos apóstolos, ou seja, ele considerava o tempo dos apóstolos como já um tempo fechado, e nós estamos aqui no século III para o século IV. Eu quero concluir essa sessão aqui com as palavras de Wayne Grudem. Ele diz o seguinte: é digno de nota que nenhum grande líder na história da igreja, nem Atanásio, Agostinho, nem Lutero, Calvino, Wesley, Whitefield, tomou para si o título de apóstolo, ou permitiu que os chamassem de apóstolos. Se alguns nos tempos modernos desejam tomar o título apóstolos para si,
imediatamente levantam a suspeita de que estão sendo motivados por um orgulho inapropriado e desejo de autoexaltação, além de excessiva ambição e desejo por mais autoridade na igreja do que alguém deveria legalmente ter.